Vocês devem ter reparado que nós usamos aqui sempre uns múltiplos ah, meio manipulados entre o K e o M, o número de blocos e o número de threads por bloco, para que ele dê certinho em relação ao tamanho do vetor. Usamos, por exemplo, 2 por 1024, 4 por 1024, sempre para poder... na verdade, a gente acabou até criando vetores do tamanho meio artificial, né, para poder caber dentro desse número total de threads. Mas o que acontece se nós tivermos, por exemplo, um vetor onde a gente não tem um valor múltiplo de K por M, ou um valor interessante de blocos e threads por blocos, para poder cobrir todo o tamanho do vetor. Vamos supor um caso bem simples. Por exemplo, a gente vinha criando... Se eu tiver um vetor de tamanho 2000, então eu poderia criar 4 blocos de 500 threads, 2 blocos de 1000 threads. Mas e se eu tiver um vetor de tamanho 2001? 2001 ainda é múltiplo de 3, então a gente poderia aí criar 3 vezes o múltiplo aí, mas a gente vai começar a ter uns números meio malucos. E na prática, a gente nunca vai ter exatamente um vetor do tamanho certinho do número legal de blocos e threads por bloco. E aí a gente acaba caindo numa situação que a gente chama dos índices não referenciados de threads. Vamos supor que eu que eu agora tenho um vetor, um caso aqui particular de um vetor de tamanho 1999, ou seja, de 1999 elementos. Então, eu vou ter que criar e eu estou criando aqui 4 blocos e 500 threads por bloco. Neste caso, nós vamos, na hora de gerar o índice, né, de threads e blocos, esse índice I, nós vamos ter um índice I aqui que não vai ser ninguém do vetor. Porque eu vou criar, por exemplo, 4 blocos e 500 threads para cada bloco. E aí eu vou ter o último thread, que vai ser o índice 1999. Quando formos lá no vetor, esse índice não existe, porque nosso vetor vai de 0 a 1998. E aí? Aí vamos ter um grande problema, porque esse índice I aqui, que vai ser o 1999, vai querer pegar um valor do vetor que não existe, já que o vetor ele tem tamanho que vai só até o índice 1998. E aí? Bom, aí vamos ter um grande erro, né? Porque nós vamos estar pegando um valor aqui de memória que não existe. Bem, então para resolver os problemas de índices não referenciados, nós vamos, e vai ser muito comum esse tipo de probleminha, nós vamos colocar aqui um if. E esse if nós vamos testar se esse thread que está sendo gerado está dentro do domínio ou está fora do domínio. Se ele estiver, por exemplo, se o i for menor do que n, onde n é o tamanho do vetor, então vai lá e você é um thread válido, você é um thread que cai dentro do domínio. Se o i for igual a n, significa que ele já caiu fora do domínio, ou maior no caso, né? Ele caiu fora do domínio. Então, o que vai acontecer? Nada. Bom, se o thread aqui for o thread 2000 e o meu vetor vai até o 1999, então eu sou um cara 2000, sou maior ou maior ou igual que o número do vetor e, portanto, não entro nessa linha. Então não vou fazer nada, certo? Mas recapitulando, o que nós fazíamos, né, quando tínhamos várias threads em uma situação como essa, é que nós temos uma thread executando isso, uma thread executando isso, uma thread executando isso. E nós vamos ter uma thread que vai ser, que vai, na verdade, não vai executar mais, porque ele caiu fora do if. E essa thread, ela vai ser uma thread divergente. Ela vai ser uma thread que não entrou no condicional, ficou parada naquele ponto, mas pela arquitetura da GPU ser SIMT, Single Instruction Multiple Threads, todas as threads estão executando aquela mesma instrução. Uma delas não entrou no if, ela vai ficar de braços cruzados esperando todas as outras threads executarem aquele if, porque a gente não pode ter fluxos diferentes dentro do mesmo warp.
Bom, dito isso, agora nós vamos começar sempre a ter que criar um número de threads, portanto, o K vezes M, tem que ser sempre maior ou igual ao número, ao domínio do problema que eu estou tratando. Então, se eu vou ter um vetor e cada elemento do vetor é tratado por uma thread, eu vou ter que ter um número de threads maior ou igual a esse tamanho desse vetor n, por exemplo. Tá? E essa continha vai ser bem recorrente, né? E uma maneira da gente calcular vai ser usarmos a função scale, onde o tamanho do meu problema é n, eu quero criar um total de n threads, por exemplo. Então, vou ter o arredondamento para cima do n dividido por m vezes o n. Então, quando a gente multiplicar n dividido por m vezes m, nós vamos ter o número n arredondado, certo, para cima, e vai garantir que nós vamos ter thread para todo mundo. Pode ser que, e não tem como fugir, eu acabe gerando um pouco mais de threads do que o necessário. Essas threads que forem geradas e não vão ter índices válidos, que vão cair dentro dessa situação de índices não referenciados, eles vão ser bloqueados, eles não vão ser executados graças a esse condicional que a gente vai, a partir de agora, frequentemente colocar aqui. Vale lembrar que se tivermos muitas threads não entrando aqui, nós vamos começar a ter situações meio indesejadas em relação à taxa de ocupação. Por quê? Porque significa que tem muita thread que vai cruzar os braços aqui e ficar parada e não fazer muita coisa.